Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a nosso projeto Outras Lidas. Então, existe o Lidas, com os livros que eu escrevi ou organizei, em coautoria, e outras lidas que são as minhas leituras. E aí, o que eu acho interessante contar aqui sobre outras lidas é que são outros manejos e principalmente o jeito que eu leio. Então, quem me conhece já sabe disso, Sou uma leitora voraz, gosto muito de ler e gosto muito de ler numa lógica meio hipermídia, Então, lê aqui, lê ali, lê lá e vai construindo uma composição de leituras em torno de algo. O projeto das outras lidas, ele tem um ponto, um contraponto e apontamentos. O ponto é o livro principal. O contraponto, ele é uma conversa com os textos e livros de uma biblioteca, que é a Biblioteca Celso Fernandes Patelli. Um colega muito importante, um amigo muito leal, que não está mais conosco, mas as suas leituras e as suas marcações nas leituras estão conosco. E os apontamentos foram todos os atravessamentos que eu fui tendo, pensando, conhecendo, descobrindo enquanto eu ia lendo o livro principal e fazendo as articulações dos contrapontos. Então, hoje a gente vai ter como ponto o texto Necropolítica, na verdade é um ensaio de Achille Mbembe, ou Mbembe, já ouvi as duas formas de falar, que foi escrito em 2003, foi compilado em 2003 por ele, publicado no Brasil pela editora N1 em 2018. Como contraponto, eu fui um pouco gulosa, Então, acabei pegando dois textos, Um de um livro de um psicólogo social, George Broyd, e Emília Broyd, A Psicanálise em Situações Sociais Críticas, Metodologia Clínica e Intervenções, peguei um capítulo, e o outro, um livro já conhecido, talvez por alguns de vocês ou algumas de vocês, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano da Grada Quilomba. E os apontamentos, peço já desculpas, foram muitos, Porque eu fui achando muitas coisas interessantes e fui conversando com muitos outros espaços. Muito bem, então vamos lá, Vocês vão conhecer então o meu jeito de ler, de estudar, de aprender, e eu vou passar dicas de leitura e buscas. E já vou deixar aqui, um apontamento, que é o meu apontamento final, já vou trazer para o início. Se você tiver livros seus, coisas que você gostaria de ler, que eu lesse, comentasse, construísse essa lida, críticas, por favor, deixe no canal que a gente vai acompanhando e construindo possibilidades. Muito bem. Então vamos lá ao livro do Achille Mbembe. Joseph Achille Mbembe, nascido em 27 de julho de 1957. Está para fazer aniversário. Ele nasceu nos Camarões, na África. Ele é PhD em História na Sorbonne, Paris, 1989. E ele é DEA em Ciência Política. Ele é um filósofo, ensaísta, cientista político. Muito bem, Não sei se vocês já viram, sabem, Camarões foi colônia alemã. Depois, com o final da Primeira Guerra, foi dividido entre franceses e ingleses. Vai se tornar República de Camarões em 1960 pela França, em 61 pela Inglaterra. Depois, República Unida dos Camarões em 72, República dos Camarões em 1974. Ok, então o Mbembe está numa seara de bastante discussão e principalmente sobre o fenômeno do apartheid. Eu acho curioso que algumas coisas pouco se discutem hoje ou pouco se retoma, mas isso ainda continua existindo. O livro vai fazer uma apresentação já no primeiro parágrafo, que é mais ou menos o que ele vai trabalhar, durante o livro todo. Então ele diz assim:
Este ensaio pressupõe que a expressão máxima da soberania reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder. O autor vai partir da biopolítica, que é um conceito proposto por Michel Foucault. Vai dizer que a biopolítica não é suficiente para organizar a discussão das formas da modernidade e vai propor a discussão da necropolítica atravessada pelo estado de sítio, pelo estado de exceção, né? E a necropolítica como uma estrutura do fazer morrer e deixar viver, em contraposição à biopolítica, que é deixar viver e fazer morrer. Então vamos lá, ele vai fazer uma série de definições de soberania, que eu acho legal para entender exatamente o ponto dele. Na página 10, ele vai dizer: soberania é definida como um duplo processo de autoinstituição e autolimitação, fixando em si os próprios limites para si mesmo. O exercício da soberania, por sua vez, é a capacidade da sociedade para a autocriação de recurso às instituições inspirado por significações específicas, sociais e imaginárias. Nessa primeira definição, parece um trem legal, assim, nossa, soberania, então é algo que vai organizar as instituições, né? E a gente está esquecendo que a soberania esconde no seu bojo sempre uma discussão política, que é uma coisa que às vezes no Brasil a gente se perde bastante, porque a gente vive uma lógica de política partidária. E quando a gente está discutindo essas coisas, não é bem dessa lógica que se está falando de política, é da ordem de posicionamento de poder e possibilidades, né? Então a política tem um outro lugar, né? Que fragmentada, como aparece no Brasil. Posso estar fazendo um comentário leigo, sim, sou leiga nessa área, mas isso não me impede de fazer observações do cotidiano. Exige muitas alianças, muitos conchavos e às vezes, infelizmente, muitos conluios, né? A gente pode até num outro momento fazer uma discussão mais articulada disso com outras referências que me fazem pensar nisso, né? Mas por enquanto, a gente já sabe, né, que essa dimensão específica da soberania, ela tem muitos vieses, porque é uma produção humana, né? E como produção humana, tem um lado bom e um lado ruim. Na página 39, a gente acha outra definição de soberania. Os imaginários, o imaginário que menciona na primeira definição, deram sentido à instituição de direitos diferentes para diferentes categorias de pessoas, para fins diferentes no interior de um mesmo espaço, que é o exercício da soberania. Ou seja, a soberania, ela não é para todos. Ela é para alguns de acordo com a decisão soberana, que não necessariamente é de uma pessoa, mas daquilo que está em vigência. O espaço é, portanto, a matéria-prima da soberania e da violência que ela carrega consigo. Soberania significa ocupação, e ocupação significa relegar, no caso aqui a discussão colonial, que daqui a pouco eu vou falar disso, o colonizado a uma terceira zona entre o estatuto de sujeito e objeto. Então a gente tem uma dimensão, né, da soberania que está articulada a uma determinada forma de como os poderes se organizam em cada época histórica. Aqui no livro ele vai discutir mais especificamente a modernidade. E dentro da modernidade, a grande característica que inclusive abre, né, o sujeito moderno é justamente as grandes viagens, né, os grandes descobrimentos, que aliás a Grada Quilomba critica muito, né, que é como se quando Portugal chegou ao Brasil, né, ela fez brotar os indígenas, os povos originários e as plantas e o pau-brasil, e não é nada disso, todo mundo já existia. Quando os europeus chegaram à África, né, inauguraram a África também, não, eles já existiam, né? Então o descobrimento é sempre uma palavra complexa. Muito bem, continuando, outras definições de soberania, página 41. A soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Então vejam como a soberania, ela faz um exercício político de possibilidade e de força, de potência.
Quarta definição que eu vou utilizar aqui, página 44. As ações, né, num determinado lugar, num determinado espaço, constituem uma política de verticalidade. A forma resultante da soberania pode ser chamada de soberania vertical. Sob um regime de soberania vertical, que no caso, o colonialismo, a ocupação colonial opera por uma rede de pontes e túneis, em uma separação entre o espaço aéreo e o terrestre. Aqui ele está fazendo referência a um estado de exceção importante, que nessa época não estava na situação de agora, mas dá para a gente entender perfeitamente, que é a discussão da Palestina. O próprio chão é dividido entre a superfície e o subsolo. A ocupação colonial também é ditada pela própria natureza do terreno e suas variações topográficas, como colinas e vales, montanhas e cursos d'água. Assim, o terreno elevado oferece benefícios estratégicos não encontrados nos vales, e ele faz uma aproximação entre o colonialismo e o estado de exceção, tanto no nazismo quanto a região da faixa de Gaza e a Palestina. Muito bem. Ok, até aqui a gente tem na soberania sempre a discussão de espaço e poder. Aí, essa soberania, né, tem o poder e a capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer, e matar ou deixar viver são os limites da soberania. Ser soberano é esse exercício de controle sobre a mortalidade e a definição da vida como implantação e manifestação do poder. No final do século XIX, né, quer dizer, então o Foucault vai descrever o biopoder como essa forma moderna de controlar os corpos. E essa forma de controlar os corpos, ela está muito marcada por uma série de considerações importantes que vão determinar toda a geografia. Vamos pensar a geografia de um jeito elástico, né? Vamos pensar a geografia não só os vales, as montanhas, mas pensar a geografia como posicionamento de todos nós, todas nós, né? Em meio à vida, em meio a nosso recorte histórico. Uma outra coisa, no final, que eu acho que assim, tanto eu li o primeiro parágrafo e eu acho que o final também nos ajuda, quando ele diz, né, que a noção de biopoder é insuficiente para dar conta das formas contemporâneas de submissão da vida ao poder da morte. Porque a discussão do biopoder, ela vem muito atrelada ao higienismo, a essa ideia de prevenção das doenças, a essa ideia de controle dos corpos, a ideia da polícia das famílias, a ideia de uma educação que prepare desde criança para determinadas funções de trabalho, principalmente para um lugar de produção. Né? Então essa virada do século XIX para o século XX faz uma tomada, sei lá, uma pegada, né? Em que o direcionamento é fazer viver. E aí o autor está dizendo para nós que isso não basta. Além disso, propus a noção de necropolítica e de necropoder para dar conta das várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas e criar mundos de morte. A destruição é um dos poderes que mais acontecem na modernidade, né? Com a intenção de simplesmente destruir, destruir, destruir. Então a gente vai ter várias populações submetidas a condições de vida que lhes conferem o status de mortos-vivos. Não coloquei nos apontamentos, mas pensei agora. Que legal se a gente pudesse fazer uma discussão de necropoder com Madrugada dos Mortos. Vocês lembram desse filme? Que os zumbis aparecem pela primeira vez na filmografia e aparecem num shopping. Olha que trem mais legal. Depois, num outro momento, eu vou trazer a Madrugada dos Mortos, pode deixar. Não vou esquecer disso. Muito bem, aí no meio do livro, né, discutindo essas situações tantas, né, de não vamos pensar mais na lógica da biopolítica, mas de necropolítica, ele vai trazer a situação do colonialismo. E ele vai trazer a plantação. Essa plantação que a Grada Quilomba fala, o que é isso?
A plantação é um sistema de exploração colonial baseado em monocultura, trabalho escravo, grandes latifúndios e exportação para a metrópole. Né? Então, assim, no Brasil tinha isso, eu fui criada no Recife, né? Então convivi muitas vezes com pessoas que tinham engenho de açúcar, né? Colegas de sala que os pais tinham engenho, né? E a lógica de funcionamento era uma lógica realmente daquelas, né? Li muitas vezes, ou a outro apontamento, nossa, o negócio é muito complicado, né? Menina do Engenho, era um livro que todo mundo lia, né? Porque é uma coisa bastante nordestina, né? E o Menino do Engenho conta a situação, né, deste lugar, né? Do que é um engenho. Um engenho é um lugar que tem senhor, que tem senhora, que tinha escravos e que, de certa forma, mesmo no século XX, então nós estamos falando, eu lá em Recife, de 1969 até 1977. Né? Que vocês têm que lembrar que eu não sou jovem, né? Então estava lá, né, naquela época, convivendo com essas discussões. E de um lugar criança, né, que é o mais interessante, né? O que eu, criança, via disso? Não via nada, né? Então, assim, a plantação é esse lugar que a escravidão mais se organizou. E esse lugar da plantação é um lugar em que o escravo é o instrumento de trabalho. O que importa na plantação é menos o produto do que o objeto que faz esse produto. Não é o sujeito que faz o produto. O escravo não é sujeito. O escravo é objeto de consumo, de violação. Falei disso em outras lidas a respeito do trabalho do Daniel dos Santos, né? Lembra lá, o trabalho chama Ogó, né? E depois tem um subtítulo comprido, que eu não vou conseguir lembrar agora, mas está lá, né? Vocês vão achar fácil, de violação, de exploração e de destruição. A questão era destruir. Em algum momento eu vou trazer o livro do Laurentino Gomes, ou não, os livros, né, que é a discussão da escravidão, que é um historiador também bastante interessante e que é um outro apontamento, tá vendo? Esse negócio vai ficar muito complicado, né, porque cada hora eu lembro de uma coisa, enfim. Então, essa questão do escravo, né, ele vem na esteira de algo muitíssimo difícil, que é quase que a criação da modernidade em tijolos de horror, né? O escravo, na página 27, é aquele que perde 3 vezes. Ele perde um lar, ele perde os direitos sobre o seu corpo e ele perde o estatuto político. Essa tripla perda equivale a uma dominação absoluta, uma alienação de nascença e uma morte social, que é a expulsão fora da humanidade. Enquanto estrutura político-jurídica, então, a plantação, é um espaço em que o escravo pertence ao senhor. Não é uma comunidade, porque, por definição, a comunidade implica o exercício de poder de fala e de pensamento. Ora, então, se a gente não está capaz de ter poder de fala e de pensamento, a gente está escravo, né? Então, fica a dica. Outro momento que ele cita, né, a escravidão, está na página 29. A escravidão, né, é o poder sobre a vida do outro como comércio. É uma morte em vida. A condição de escravo produz uma contradição entre a liberdade de propriedade e a liberdade da pessoa. Uma relação desigual é estabelecida, ao mesmo tempo em que é afirmada a desigualdade do poder sobre a vida. Esse poder sobre a vida do outro é um comércio. E tem uma etiqueta, né? Então, assim, daquilo que vai ser considerado comportamento socialmente aceitável, e aqui, né, o autor vai fazer uma referência ao Norbert Elias, que é um cara também potente, sociólogo alemão, muito interessante. Tem um livro em 2 volumes, O Processo Civilizatório, né? A etiqueta diz dos preceitos de conduta e qual o quadro de convívio. Então, tinha uma etiqueta na escravidão, tinha um jeito de funcionar, tinha uma forma de se organizar, né? E essa forma, muitas vezes, vinha de uma maneira horrorosa, por exemplo, nas punições. E aí faço um destaque aqui para a nota de rodapé da página 29, é a nota 33.
Quanto mais alto ela gritou, mais ele chicoteou. E onde o sangue correu mais rápido, aí ele chicoteou mais demoradamente. Diz Douglas sobre as chicotadas em sua tia pelo Sr. Plummer. Ele iria chicoteá-la para fazê-la gritar e chicoteá-la para fazê-la ficar quieta. E somente pararia de brandir o couro coberto de sangue quando vencido pelo cansaço. Foi um espetáculo terrível. É uma menção, né, de um autor, Frederick Douglass, no livro Narrativa da Vida de Frederick Douglass. Seguindo, ele vai apontar que não só a escravidão, ele vai descrever bastante, e aí eu não vou ficar contando tudo, senão também vocês não vão ler, né? A minha ideia é que vocês leiam e tragam contribuições, questionamentos, falas, apontamentos. Roberta, não concordo com você, o Roberta, acrescento, né? Enfim, porque a ideia é essa, né? A ideia é a gente ser parceiro, a ideia é a gente ser comunidade, de verdade, vocês têm poder de fala e de voz junto comigo. Então vamos lá. Ele vai falar, na página 23, voltando um pouquinho, que a Revolução Francesa, de certa forma, também faz parte dessa fusão da razão com o terror. A Idade Moderna, né, ela tem, debaixo do guarda-chuva do Iluminismo, esse compromisso. É a era da razão, né, e uma razão, vamos dizer, a qualquer custo. E nessa era da razão, né, a Revolução Francesa também é esse momento em que o terror vem racionalmente. Então ele finaliza na página 23, que o terror se converte na Revolução Francesa numa forma de marcar aberração no corpo político. E a política é lida tanto como a força móvel da razão, quanto como a tentativa errática de criar um espaço em que o erro seria minimizado, a verdade reforçada e o inimigo eliminado. Aí ele vai fazer uma série de considerações no entremeio do colonialismo, antigo regime, né? Ele vai chegar a um tema mais próximo da gente, que é o tema das guerras. E ele vai trazer a Segunda Guerra Mundial como esse momento extremamente importante. Ele vai citar Hannah Arendt como uma síntese entre massacre e burocracia, numa encarnação da racionalidade ocidental. Segundo Hannah Arendt, existe uma ligação entre o nacional-socialismo e o imperialismo tradicional. A conquista colonial revelou um potencial de violência até então desconhecido, porque a Segunda Guerra Mundial é a guerra da destruição. A Primeira Guerra Mundial ainda é uma guerra homem a homem, na trincheira, né? A Segunda Guerra não, é a era das bombas, né? A era da destruição total. O que se testemunha na Segunda Guerra Mundial, continua o autor, é a extensão dos métodos anteriormente reservados aos selvagens, entre aspas, aos povos civilizados da Europa. No fim, pouco importa que as tecnologias que culminaram no nazismo tenham sua origem na plantation, ou na colônia, ou pelo contrário, a tese Foucaultiana, que nazismo e stalinismo não tenham feito mais do que ampliar uma série de mecanismos que já existiam nas formações sociais e políticas da Europa Ocidental, quais sejam subjugação do corpo, regulamentações médicas, darwinismo social, eugenia, teorias médico-legais sobre hereditariedade, degeneração e raça. Então, higienismo, que está lá no final do século XIX, vai fazer uma parceria importante com a eugenia. E a eugenia, óbvio, com a segregação, e tudo isso somado, o produto final é a destruição. Continuamos. Ele vai fazer uma série de apresentações sobre a ocupação colonial, ou essa lógica colonial, ou essa lógica de destruição, na tardomodernidade. Eu acho esse nome, aqui não aparece desse jeito, mas eu já vi textos dele usando isso desse jeito, tardomodernidade ou modernidade tardia. Eu acho uma expressão fantástica. Concordo com tudo que o Bauman fala, Zygmunt Bauman, sobre a modernidade líquida. Concordo sobre as discussões de pós-modernidade, mas modernidade tardia, no meu ponto de vista, faz pensar a Idade Média tardia, onde todas as características de uma era se acirram, e a gente está vivendo isso de uma maneira muito acentuada. Então, gosto muito de tardomodernidade, modernidade tardia. Então, ele vai fazer esses apontamentos
para nossa época. Primeiro, voltando um pouco, né, no que era esse lugar imperial. Dentro do Império, as populações vencidas obtinham um estatuto que consagrava sua expoliação. Em configurações como essas, a violência constituía a forma original do direito, e a exceção proporcionava a estrutura da soberania. Cada estágio do imperialismo também envolveu certas tecnologias-chave: a canhoneira, o quinino, as linhas de barco a vapor, os cabos do telégrafo submarino, as ferrovias coloniais. Então, a ocupação colonial era, em si mesma, uma questão de apreensão, demarcação e afirmação do controle físico e geográfico. Então, existe uma característica da modernidade importantíssima. Deixo aqui uma ponta solta. Em algum momento a gente vai fazer uma discussão decolonial, né, que é uma coisa muito fundamental para a gente discutir no Brasil, antes que sejamos colonizados no decolonialismo. Há uns 4, 5 anos atrás, num evento, acho que nos eventos pré-fórum do 11º Fórum Mineiro de Psicanálise, do qual fiz parte da organização, eu falei isso em algum momento. Falei, a questão decolonial está em largos passos na Europa. Os brasileiros estão discutindo decolonialismo, né? Parece que não tanto. Pelo menos, eu sempre que eu comento com alguém, nunca ouvi, não sabia, né? Ou já ouvi, mas não sei o que é. Embora tenha cursos, lives, isso tem aparecido bastante. Mas ainda não está disseminado. E aí eles vão, daqui a pouco, construir toda uma lógica de discussão disso que vai nos colonizar, ou seja, vai nos explorar. Porque a ocupação colonial, ela faz controle físico e geográfico, né? Muito bem, então a gente tem nessa perspectiva, né, que domina territórios, que territorializa a sua moda, que cria a forma como as pessoas devem se organizar, né, outra ponta solta, discussão dos diagnósticos, epidemia de diagnósticos na infância, enfim. Esses imaginários deram sentido à instituição de direitos diferentes para diferentes categorias de pessoas. A gente já tinha falado disso lá quando eu falei da soberania, agora vocês estão entendendo onde isso se linka. E aí, isso significa que a gente pode ter ocupações coloniais na tardo-modernidade, como, número 1, o apartheid, né? Então, para quem não lembra, né, ou nem sabe o que foi, o regime do apartheid na África do Sul, em que os distritos constituíam a forma estrutural, e os bantustones, ou homelands, tornaram-se as reservas ou as bases rurais, por meio das quais o fluxo de mão de obra migrante poderia ser regulamentado e a urbanização africana mantida sob controle. O distrito era particularmente um lugar em que opressão e pobreza severas foram experimentadas com base na raça e classe social. Entidade sociopolítica, cultural e econômica, o distrito foi uma instituição espacial peculiar, cientificamente planejada para fins de controle. O funcionamento dos bantustões e distritos implicou duras restrições à produção dos negros para o mercado de áreas brancas, a criminalização da residência negra em fazendas brancas, o controle do fluxo urbano e a negação da cidadania aos africanos. Ok. Outro exemplo que ele vai trazer para isso é a Palestina, né? E nem estava na guerra, né? Então, ele vai trazer a Palestina como este lugar em que a gente vai encontrar uma violência colonial e a ocupação que vão apoiar no terror sagrado da verdade, da exclusividade, expulsões em massa, reassentamento de pessoas apátridas em campos de refugiados, estabelecimento de novas colônias, a exumação constante de todos os corpos, na forma de um horror irrepresentável. A Segunda Guerra, né, pelo óbvio, né, o que é também chamado de a morte indizível, que é o terror do Holocausto, né? E vai fazer menção às outras guerras que também têm cara de destruição, como a Guerra do Golfo, da década de 90, a campanha de Kosovo, também, né? Desculpe aí se eu estou pronunciando errado, se eu estiver errado, gente, por favor, fala, né? Não tem nenhum problema com isso não, aprender é sempre bom.
Essa discussão da Guerra do Golfo e a campanha de Kosovo está nas páginas 49 e 50, onde ele vai, e 51, enfatizar esse destruir, destruir, destruir. As guerras da época da globalização, na página 51, visam forçar o inimigo à submissão, independentemente de consequências imediatas, efeitos secundários e danos colaterais das ações militares. Então, assim, se matar civil, se destruir maternidade, se matar a mãe, o filho e a avó, faz parte do rolê, né? E isso é extremamente danoso, não só para todos. E aí ele vai fazer uma menção, nossa, na hora que eu li isso, eu falei, putz, complicou muito. Falando sobre a África, na página 53, a África, como continente, a economia política do Estado mudou drasticamente ao longo do último quarto do século XX. Muitos estados africanos já não podem reivindicar monopólio sobre a violência e sobre os meios de coerção dentro do seu território, nem mesmo podem reivindicar monopólio sobre os seus limites territoriais. A própria coerção tornou-se produto do mercado. A mão de obra militar é comprada e vendida num mercado em que a identidade dos fornecedores e compradores não significa quase nada. Milícias urbanas, exércitos privados, exércitos de senhores regionais, segurança privada e exércitos de Estado proclamam todos o direito de exercer violência ou matar. Estados vizinhos ou movimentos rebeldes arrendam exércitos a estados pobres. Fornecedores de violência não governamental disponibilizam 2 recursos coercitivos críticos. No caso da África, o trabalho e os minerais. Cada vez mais a maioria dos exércitos é composta de soldados, cidadãos, crianças, soldados, mercenários e corsários. E aí eu fiquei pensando, quando o Estado não se apresenta como aquele que pode efetivamente cuidar dos seus, com fundamentos econômicos de ordem e autoridade políticas, esse poder vai para outro lugar. E o Estado vira máquina de guerra. E a gente tem exemplos disso no nosso país. Quando a gente fala milícia, a gente sabe como isso tem uma série de reverberações perigosas. Então é uma discussão da África do último quarto de século, com a erosão da capacidade do Estado pós-colonial, mas a gente assiste isso por aqui também. E isso tem uma série de consequências. O que mais? Finalmente, ele fala de Ruanda, a guerra de Ruanda, horrorosa também. E sem falar, gente, a guerra da Ucrânia, que não estava na época que o ensaio foi escrito, a guerra atual, de Israel contra a Palestina, quer dizer, isso aqui não está, mas a gente sabe. Ele vai falar finalmente sobre o genocídio de Ruanda, em que um grande número de esqueletos, página 60, foi preservado em estado visível, quando não exumados. Então, não só foi uma situação genocida, como os corpos ficaram disponíveis. O surpreendente é a tensão entre a petrificação dos ossos, sua frieza estranha e, por um lado e por outro, seu desejo persistente de produzir sentido, de significar algo. Nesses pedaços de ossada, impassíveis, não parece haver nenhum vestígio de ataraxia, de tranquilidade, nada mais que a rejeição ilusória de uma morte que já ocorreu. Em outros casos, mesmo genocídio de Ruanda, a amputação física substituiu a morte imediata. Os membros foram cortados, abrindo caminho para a implantação das técnicas de incisão, ablação e excisão, que também têm os ossos como seu alvo. Ainda na página 61, os vestígios dessa cirurgia demiúrgica persistem por um longo tempo sob a forma de configurações humanas vivas, mas cuja integridade física foi substituída por pedaços, fragmentos, dobras, até mesmo imensas feridas difíceis de fechar. Sua função é manter diante dos olhos da vítima e das pessoas a seu redor o espetáculo mórbido do ocorrido. Em seguida ele vai falar das armas, vai falar do lugar do mártir, do lugar do sobrevivente. E aí eu chamo vocês para lerem o livreto, que é um desafio, que é sofrido de ler. Eu já tinha lido, mas eu acho que eu não tinha lido com essa intenção, de fazer um trabalho de exposição. Então a sensação foi que eu estava lendo pela primeira vez. Mas é importante, Como diz um grande amigo meu, Erickson Miguel Martins, para cuidar é preciso conhecer. E se tem
se tem uma profissão que tem que conhecer bastante, são os psis. Né? Eles têm que saber muito bem o que eles estão fazendo, porque se eles não estão servindo ao biopoder, podem estar servindo ao necropoder. Ou como diz o Achille Mbembe, pode estar servindo aos dois senhores. Contraponto, né? O capítulo do livro do George Broyd, que é um psicanalista, analista institucional, psicólogo da PUC São Paulo, professor, doutor em psicologia social, membro da Associação Psiquiátrica de Porto Alegre, né? Junto com Emília Stivalet Broyd, também psicanalista, também doutor em psicologia social, mestre em saúde pública e também membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a APOA. Então eles têm um capítulo muito legal, eu lá, né, xeretando os livros da Biblioteca do Celso, encontrei esse livreto, achei a capa interessante, já tinha lido algumas falas do George Broyd, né, e eu folhei o livro e dei de cara com isso, que conversa totalmente com o livro da necropolítica. Por quê? Porque nós estamos falando de situações sociais críticas. E esse capítulo tem o seguinte título: o atendimento em situações sociais críticas, a construção de um método baseado nas ancoragens do sujeito. Na hora que eu li essa palavrinha ancoragem, ela me capturou. Porque aí eu fico pensando, né, quer dizer, como que a gente consegue se manter vivo? As ancoragens, porque a gente é rede. Então a gente precisa ter onde se apoiar. Muitas vezes as pessoas falam, né, sobre fulano é resiliente, como se isso fosse um dom, né? Fulano nasce com o gene da resiliência, não é nada disso não. A resiliência precisa de apoio. E não dá para fazer, né, resiliência ou ser resiliente sem que esse apoio te coloque numa posição de âncora, de firmar, né? Você tem que estar firmado para conseguir se elevar. Né? Se a gente senta, eu lembro de uma experiência que eu tive, que não tem nada a ver com isso, com um estudo da sensório-motricidade, que é uma teoria, né, de um cara que se chama André Boulanger, né? Desculpa falar assim um cara, né, um teórico, né? É que a gente está batendo papo, né? Por isso que eu falei um cara. Mas enfim, André Boulanger, um teórico muito interessante, que vai pensar do Piaget o primeiro estágio, sensório-motor, e vai transformar numa discussão teórica ampla. É uma formação, né, que existe na França, muito interessante. Enfim, e aí um dos exercícios que a gente tinha que fazer nessa vivência, né, de sensório-motricidade era se levantar de um lugar fofo. Ninguém conseguiu se levantar, né? Mas na hora que a gente sentou no chão, levante-se do chão, o chão é duro. Então a ancoragem é algo que te firma, que na hora que você põe a mão no chão duro, você se levanta. Resiliência é isso. Você precisa de ponto de apoio. Então as populações vulneráveis, mais especificamente dentro do nosso tema, as populações negras, marginalizadas, ou como diria, né, a Grada Quilomba, os não negros, né, essa população precisa de apoios firmes. Esse apoio firme está onde? Política pública. E nós vamos achar isso aqui no texto do George Broyd. Então ele começa dizendo, né, da ancoragem que mantém o sujeito em um grupo vivo, né, ou vivo nos grupos. Ele vai colocar como situações críticas as situações limite, sei lá, tsunami, inesperadas, terremotos, né? O que assistimos, né, recentemente no Rio Grande do Sul, né, aqui em 2024, situações de violência e o pior de tudo, quando essas situações são crônicas. Porque quando uma situação é crônica, dada a característica essencial do ser humano, que é uma adaptabilidade absurda, a gente se acostuma, né? A gente se acostuma com sofrer. Não lembro agora o nome do filme. Quem viu, me conta. É um filme com Emma Thompson e ela é torturada. E no filme ela menciona, não lembro se é ela pensando ou se ela fala para alguém, que ela começa a esperar o torturador. De tanto que aquilo vai se transformar numa situação corriqueira, cotidiana, e da rotina dela na tortura. Se alguém lembrar desse filme, me conta depois. Então, escutar essas situações limite, essas situações violentas e crônicas, muitas vezes deixa os escutadores, vamos aqui inventar uma palavra, né, desmotivados, com muita dificuldade de escutar,
ficam muito incomodados com quadros como esse, ou pessoas em situações como essas, podem apresentar uma baixa adesão, eles têm às vezes uma expectativa de rendimento, né, que dê tudo certo, e isso acontece, segundo eles, e é legal porque eu já vi isso em várias equipes de trabalho, com várias outras situações, né, a identificação com os excluídos que atende. E isso faz com que a equipe fique bastante perdida. E o texto, ele oferece estratégias. Uma delas, que haja ações em rede, comunidade, lembra aquilo? No território. Que a intersetorialidade, ou seja, educação, saúde, atenção básica, proteção primária, tudo isso aconteça de uma maneira tão articulada que permita a participação dessa pessoa crítica, né, ou em situação de crise, na comunidade, né, além da escuta, porque assim, vai ter equipe que escuta, vai ter equipe que acompanha, mas é preciso que isso aconteça além, isso tem que fazer parte da vida da pessoa, né, então as estratégias das políticas públicas, elas podem entrar para fazer uma dobradiça com a ancoragem verdadeira. A ancoragem verdadeira é a comunidade. Sempre, sempre. E eles enfatizam o que vai fazer essa possibilidade além da escuta? A construção de políticas públicas. Não há país desenvolvido sem políticas públicas de qualidade. Infelizmente, mas não surpreendentemente, né, no Brasil, a gente tem o hábito de falar mal de políticas públicas. Não presta, não adianta. E esse não presta, não adianta, faz parte de um projeto de destruição, tal como fala o Achille. É desse lugar que é essa ideia de que não presta, porque presta. Presta sim. Ah, mas tem muito problema, então é feito por quem? É feito por extraterrestre, divindades? Não, é feito por humano. Humano super legal e super horrível, ao mesmo tempo. Tudo junto. Então pensar isso, né? Quem são todos esses atores do processo? Mas que o Estado participa fortemente, não como Estado mínimo. Estado, terceiro setor, sociedade civil e iniciativa privada se articulam de igual maneira. E o dinheiro que a gente paga nos impostos, todos, da pessoa em situação de rua, ao cara que comprou uma Shelby, se vocês não conhecem a Shelby, olhem no Google, para ver o quanto custa uma Shelby, até alguém que compra no supermercado uma pipoca, todo mundo está pagando imposto. Esse imposto tem que ser atestado como nosso, e ele vem nosso como? Em política pública de qualidade. Então nós temos que ter muita força de discussão. Continua ele, né? Além desses grandes atores, Estado, terceiro setor, sociedade civil e iniciativa privada, as funções também têm que estar muito bem articuladas. O Poder Judiciário, a saúde através do Sistema Único de Saúde, o SUS, a assistência social através do Sistema Único de Assistência Social. Tudo tem que estar muito bem articulado para poder fazer essa ancoragem do cada um, de cada uma, com seu cada qual. Preservando o cada um e o cada uma. Esse é um desafio importante, gente. Por quê? Porque a lógica soberana é não deixar a gente ser cada um e cada uma. A lógica soberana é sermos uma massa homogênea. E a massa homogênea, lembrei aqui, Psicologia das Massas e Análise do Eu, Sigmund Freud, 1921, né, denuncia que o lugar da massa é o lugar daquele que é dominado por um, salvador da pátria. Que é péssima essa ideia, péssima, né? Para todos e todas e cada um e cada uma. Então, quais são as ancoragens? Que as equipes tenham uma escuta qualificada. E uma escuta qualificada em que este lugar de quem escuta, atravessado por uma técnica, tem a ética de preservar essa singularidade, né? Numa situação de urgência social. E assim buscar os fios que amarram esse sujeito à vida, a comunidade, as instituições e a família. E com isso, as interações possíveis, né, do contexto dessa pessoa, que é um texto. Com quem? Com o grupo familiar, que eles chamam de psicossocial. Com a sociodinâmica dentro do grupo, entre cada membro entre si.
e as transferências institucionais que vão ser demarcadas pela transferência de território na comunidade. Aqui eles usam transferência no sentido psicanalítico, ou seja, de algo que faz um elo em que a minha particularidade, a minha singularidade, ela constrói essa ponte de acesso para que eu dê ao outro confiança, aquele que me escuta, sobre aquilo que ele vai me trazer. A gente pode falar disso aí em outro momento, agora vai ficar muito comprido. E mais que tudo, que haja ética na escuta desses sujeitos. O texto é atravessado pela psicanálise, obviamente, né? Eu falei no início que eles são psicanalistas, então vale esse capítulo, mas óbvio, vale o livro todo, tá? Pode ser que eu volte a ele em algum outro momento, em algumas outras discussões. Talvez no texto que eles têm, né? No capítulo, que também é muito interessante, eu cheguei a lê-lo, mas achei que o outro era mais rico naquilo que eu precisava, que é o capítulo que vai fazer a discussão da psicanálise e políticas públicas. Então, guarda aí. O outro contraponto, como eu disse, né, é Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, da Grada Quilomba. Recentemente teve um Roda Viva com a Grada Quilomba. Recomendo que assistam. O link aparece aqui em algum lugar. Vamos lá. Grada Quilomba nasceu em 1968. É velhinha igual eu. Em Lisboa. É professora universitária, psicóloga, escritora. Ela vai à Universidade Humboldt, Berlim, né, onde é professora. Também convidada e professora na Universidade de Bielefeld, na Universidade de Gana. Ela reside em Berlim, é doutora honoris causa, né, recebe esse título em 2023 pelo Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida de Lisboa. Então vejam, né, é um livro bastante pessoal e não. Ela escreve em primeira pessoa, que é já um rompimento importantíssimo com uma lógica colonial, né? Para quem aqui é da área acadêmica, a gente está sempre dizendo fulano diz, fulano diz, fulano diz, né? E o que você diz num TCC, né, num trabalho de conclusão de curso, está no último parágrafo, no mestrado, nas considerações finais, no doutorado, entremeado em alguns pedaços, tem que estar muito bem claro, e aí você tem o direito de fazer uma autoria no pós-doutorado. Nessa brincadeira, se você for rápido, né, dependendo da área e da vida, vai aí uns 15 anos. Tem gente que faz em menos tempo, dependendo da área, mas leva tempo, né, para você conseguir constituir isso. E aí ela vai fazer toda uma discussão importantíssima, mencionando um outro autor, que eu vou deixar nos apontamentos, que é o Frantz Fanon, que está na Necropolítica. Eu não falei dele lá, porque deixei para falar dele aqui. Ela vai citar o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que depois eu vou colocar nos apontamentos. E ela vai comentar a realidade irracional do racismo. E eu não consegui deixar de fazer uma brincadeira com esse irracional. Eu coloquei o I e o primeiro R entre parênteses. Por quê? Por causa da menção que o Mbembe vai fazer a respeito, né, da modernidade ser a era da razão. E foi na era da razão que surgiu o colonialismo, né? Então, essa realidade irracional do racismo, ela faz um círculo infernal. Quando gostam de mim, é apesar da minha cor. Quando não gostam de mim, não é por causa da minha cor. E ela abre o texto fazendo uma consideração que eu particularmente vivi isso muitos anos. Lancei este livro há precisamente 10 anos, na Carta da Autora Edição Brasileira, em Berlim, onde vivo até hoje. Naquela altura, tive a sorte ou destino de ganhar uma das bolsas mais honrosas do governo alemão para um doutoramento. Isto pouco depois de concluir os meus estudos em Lisboa, onde, ao longo de vários anos, em grande isolamento, fui a única estudante negra em todo o departamento de Psicologia Clínica e Psicanálise. Nos hospitais onde trabalhei durante e após os meus estudos, era comum ser confundida com a senhora da limpeza e, por vezes, os pacientes recusavam-se a ser vistos por mim ou a entrar na mesma sala e ficar a sós comigo. Deixei Lisboa, a cidade onde nasci e cresci, com um imenso alívio.
Essa história de ser o único, né, ou como às vezes eu e meu marido fazemos o teste do pescoço, onde estão os pretos, atrás do balcão ou na frente do balcão. Às vezes nem atrás do balcão. E quando eles estão na frente do balcão, muitas vezes somos nós dois que estamos ali, né, fazendo a resistência. Isso faz com que não se consiga organizar dentro daquelas 3 frases: quem sou eu, de onde vim, para onde vou? Quem sou eu, de onde eu vim? Cadê os negros da minha história? Né? Igual o texto lá do Emicida, quando conta que os seus parentes eram da África. E aí a professora pergunta, né? Mas você não tem uma história melhor? Né? Porque não pode vir da África. Né? Vamos ter uma história bonita, ver português, né? Do Sul. Né? Então é curioso como isso faz toda uma situação que, como a gente viu na necropolítica, essa situação da divisão entre as pessoas é uma produção do biopoder e do necropoder. O racismo é filhote desse processo, né? Então, a raça é uma cesura biológica que produz entre nós toda uma situação de ficarmos separados, divididos. E aí, a Grada Quilomba vai fazer uma série de considerações sobre a própria estrutura do conhecimento. Porque o conhecimento, tal como o conhecemos, né, sendo redundante, é da versão eurocêntrica. O conhecimento, a erudição e a ciência são marcados por uma perspectiva eurocêntrica. O saber oficial branco, ele tensiona objetivo e subjetivo, colocando essas duas coisas uma contra a outra, né? E aí o objetivo é a pauta legítima e se deslegitima a voz daqueles que são subalternos. Então, esse aí que não sabe porque ele não fala. Então há um silenciamento, tem um momento do texto muito doído, bem no início do texto, aliás, na página 33, em que ela faz menção, o capítulo se chama A Máscara. E ela vai fazer uma menção à máscara que vocês talvez já tenham visto nas fotos ou figurações da escrava Anastácia. Há uma máscara da qual eu ouvi falar, página 33, muitas vezes durante a minha infância, a máscara que a Anastácia era obrigada a usar. Os vários relatos e descrições minuciosas pareciam me advertir que aqueles não eram meramente fatos do passado, mas memórias vivas enterradas em nossa psique, prontas para serem contadas. Quero falar sobre a máscara do silenciamento. Tal máscara foi uma peça muito concreta, um instrumento real, que se tornou parte do projeto colonial europeu por mais de 300 anos. Ela era composta por um pedaço de metal, colocado no interior da boca do sujeito negro, instalado entre a língua e o maxilar e fixado por detrás da cabeça por 2 cordas, uma em torno do queixo e a outra em torno do nariz e da testa. Oficialmente, a máscara era usada pelos senhores brancos para evitar que africanas e africanos, escravizadas e escravizados, comessem cana-de-açúcar ou cacau enquanto trabalhavam nas plantações. Mas sua principal função era implementar um senso de mudez e de medo, visto que a boca era um lugar de silenciamento e de tortura. Neste sentido, a máscara representa o colonialismo como um todo. Ela simboliza políticas sádicas de conquista e dominação e seus regimes brutais de silenciamento das chamadas e dos chamados, os outros, as outras. Quem pode falar? O que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar? Então, se eu só posso ter comunidade quando todo mundo tem voz e poder de fala, eu tiro do escravizado, eu tiro dos negros, eu tiro das negras, o livro da Grada Quilomba especificamente sobre mulheres negras, mas eu vou deixar apontamentos para vocês sobre a discussão dos homens negros, eu tiro deles a possibilidade de se expor. E a gente vai ver esse silenciamento na academia. Porque na academia você não tem direito de fazer uma exposição, por exemplo, de um trabalho que se paute por diário de campo. Não é que não existe, gente, é óbvio que existe. Dependendo da área, antropologia, ciências sociais, sociologia, isso vai aparecer. Mas quando a gente vai para algumas áreas mais, não é bem exatas, né? Administração,
sustentabilidade. A discussão, às vezes, de um diário de campo gera um monte de dissensões e indisposições. Né? Memória oral, história oral, tem um monte de proposições em que há um lugar para dar voz às pessoas, mas ainda assim debaixo de uma certa rigidez acadêmica que não quer escutar esse subobjetivo. Toda vez que eu ouço subjetivo, eu penso que é um sub. Então, mas o subjetivo, ele é uma objetividade. Quando eu falo de mim, o que eu penso, o que eu acho, tem uma objetividade, tem um lugar de possibilidade e tem talvez um lugar importante de, seguindo o que eu não vivi e que a Grada Quilomba também aponta, né? Eu encontrei uma professora negra de biologia, né, em Belo Horizonte, professora Efigênia, né? Se alguém conhecê-la, mande um abraço. Na faculdade, não lembro. No mestrado, não. No doutorado, não. No pós-doutorado, como era só eu o supervisor, não. Quem eram as referências acadêmicas? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, mas tem a Angela Davis. Eu falei, mas ela não é minha vizinha, entendeu? Ela não é minha amiga. Ela é uma referência teórica, né? Eu nunca passeei com a Lélia Gonzalez, entendeu? Não morava na terceira rua da minha casa. É importante isso, né? Então também colocar a minha posição. Que eu possa, de alguma forma, estar próximo de vocês o suficiente, né? Vocês negros e negras, que isso ajude vocês a construírem um olhar que, óbvio, não vai ser o meu, né? Mas que deem valor a essa possibilidade. Mas vamos continuar. O conhecimento, então, o saber, a erudição e a ciência também são colonizados. Não é um saber apolítico da verdade. Não existe nada, gente, apolítico. Tudo é político. E o colonialismo, que marca toda a modernidade, vai fazer uma complexa dinâmica entre raça, gênero e poder. A epistemologia deve incluir, então, para sair dessa lógica, o pessoal e o coletivo como parte do discurso acadêmico, pois não há discursos neutros. Esse sujeito, então, ele é político, social e individual. Qual o lugar, então, de ser sujeito para aqueles que são negros e negras, né? Aqueles e aquelas. E aí ela vai falar bastante da dimensão do racismo com vários conectivos. Primeiro que o racismo é basicamente desigualdade. E aí ela fala do racismo estrutural, que é reproduzido nas estruturas sociais e políticas, por isso que ele é invisível. O racismo institucional, que faz um padrão de tratamento desigual. O racismo cotidiano, no vocabulário, nos discursos, nas imagens, nos gestos, ações e olhares, como o famoso, né? Mas você não é negra. Ela fala disso na página 145 e eu já vivi isso várias vezes, né? Quando eu falo, então, porque eu como negra, mas você não é negra. Eu olho assim, essa pessoa é cega, né? Você não é assim, negra. Eu sou o que então? Né? Porque aí para ser negro tinha que estar numa situação padronizada, estereotipada, né? De vulnerabilidade, ou de não saber, ou de não posicionamento político, ou de determinado posicionamento político, né? Nossa, lembrei de outra coisa, um outro filme chama Excluídos, tá no Netflix. É interessante para pensar esse lugar de não quero ser negro, porque não dou conta de suportar esse lugar de exceção. Excluídos. O que é difícil, e aí ela vai especificar as mulheres, e nas mulheres um racismo genderizado, um racismo de gênero, é que a outridade da negritude o coloca sempre numa posição subalterna, ou numa posição numa posição que não era para você estar aqui. É aqui mesmo, nesse não é o seu lugar, né? Eu não espero que você faça isso. Um dia aqui na minha cidade, em Poços de Caldas, teve um período aí, acho que no Brasil inteiro, na virada de 2023 para 2024, que fez muito calor. Aqui também, né, surrealmente fez muito calor. E estava muito quente. Eu estava no consultório e eu trabalho num lugar que tem
dois andares, estava na parte de cima da casa, descalça. E muito quente. E tocou a campainha. E não tinha ninguém, né, no espaço. E aí eu desci descalça mesmo, sabe assim? Tava tão insuportável que eu desci descalça pro frescor do pé, né? Abri o portão, a pessoa perguntou: eu gostaria de falar com a doutora Roberta. Eu virei para ela e falei: pois não? A doutora Roberta está? Falei: não. Que horas eu posso conversar com ela? Eu falei: se você quiser deixar seu telefone, eu peço para ela te ligar. Ah, então tá bom, muito obrigada. Né? Como é seu nome mesmo? Falei: Roberta. Ah, você também é Roberta? Falei: é. Obrigada, tchau. Foi embora. Porque eu não podia ser Roberta e Cleide. De vestidinho, de verão, né, e descalça, ele não podia ser Roberta e Cleide. Então, é curioso isso, né? Como a mulher negra, nesse racismo genderizado, ela é invisível e ela é silenciada. Você também é Roberta? Não passou pela cabeça dela: ah, mas então você é a Roberta? Você está brincando comigo? Eu diria para ela: eu tô fazendo uma brincadeira com você e ia tá tudo certo. Mas não podia ser, porque é preta. Preta de vestidinho e descalça. Não é. Então, quando ela vai discutir, né, as imagens do negro, o negro, né, e aí as negras também, vai aparecer como infantil, como primitivo, como invisível, incivilizado, animalizado e erotizado. E ela vai trazer duas entrevistadas, aliás. Ela faz entrevistas com 6 mulheres, mas ela escolhe 2 entrevistadas, a Aline e a Kathleen, em que aparece isso o tempo todo, de perguntarem para elas qual a história dela, assim, uma história exótica? Se ela não tem uma história exótica, alguém da sua família tem uma história diferente? Né? Ela vai fazer uma menção importantíssima, que é a discussão do cabelo. Eu costumo dizer, né, que cabelo de negros, não sei, né? O exemplo que eu tenho é dos homens da minha casa, né? Que como meus filhos foram criados de um jeito diferente, então eles não têm esse peso do que fazer com o cabelo. É quase como uma entidade em si, né? Então, assim, o que fazer com o cabelo, como assumir o seu cabelo, como vivenciar a sua experiência com o cabelo, que é um outro cabelo. É um outro jeito de ser cabelo. Você também tem uma outra estética, né? E essa palavra exótica é extremamente racista, porque diz que você é diferente. Em dado momento do texto, agora eu não lembro onde, né? Essa outra idade do negro, ela é alienígena, ela é perigosa, ela coloca todos num lugar de medo. E ela vai dizer, então, ainda sobre as mulheres, entre as páginas 100 e 102, que é preciso repensar a discussão da sororidade. Essa ideia linda, maravilhosa, que as mulheres são um grupo uníssono, né, todas abraçadas na mesma causa, não é verdade. Mulheres brancas, mulheres negras não falam do mesmo lugar. Bom, assim como os outros, né, são meus apontamentos de leitura. Tentei não deixar muita coisa para que vocês não fiquem curiosos e leiam, né? E, por favor, eu espero que vocês leiam. E aí vamos aos apontamentos, que é um zilhão. Bora lá, né? Primeiro esse que eu falei por fim, mas tem que achar o link aqui, Excluídos, que tá lá no Netflix. Filme interessante para pensar a dificuldade de suportar esse lugar negro, ou esse lugar negra. Segundo apontamento, Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. Eu achei 2 edições, uma do FBA e a outra não consegui achar a editora, mas depois eu acho, coloco aqui. Depois tem uma discussão no texto do Mbembe, que é sobre que ele toca um termo que eu nunca tinha visto, que se chama urbanismo estilhaçado. E aí eu encontrei a menção a isso, uma só, achei curioso isso, em português, uma só, dentro de uma apresentação de slide, deixa eu abrir aqui, de Andréa Lampes, num pós-doc de 2021, no programa de análise política da questão energética e ambiental,
E se chama, o tema dos slides é a governança da energia no contexto da globalização. Achei só essa menção, mas disponibilizo os slides para vocês, né? Então, assim, o urbanismo estilhaçado ou lascado, ou splintered, emerge do ataque neoliberal e da rescisão do contrato social-democrata e da aspiração de reconfigurar cidades como centros, mercados e rede global, moldados por empresas com fins lucrativos, capacidade e vontade de pagar. Notícia recente, a gente está numa situação complexa de tentativa de fazer isso em Brasília. Brasília é patrimônio histórico e se isso tombado. Então, se isso acontecer, Brasília vai ter um monte de centros de comércio na cidade, que vai piorar, né? Questão ambiental, a secura, que a gente já sabe. Outro apontamento, documentário, filme, sei lá, de Sérgio Bianchi, de 2005, Quanto Vale ou É por Quilo. É um trem maravilhoso, vocês têm que ver, e me contar o que vocês acharam. Deixo o link aí. No texto da Grada Quilomba, ela faz menção a duas figuras importantíssimas no afrogermanismo. Uma, Audre Lorde. Audre Lorde, nascida em Nova York, de pais carimbenhos, nasceu em 1934, morreu em 1992, escritora, poeta, ativista feminista, em favor de mulheres, direitos civis, mulheres lésbicas e negras, um trabalho militante, principalmente com mulheres afro-alemãs na década de 80 e 90. Eu deixo para vocês o link de um dos documentários, Audre Lorde, Os Anos em Berlim, de 84 a 92, que é um documentário de Dagmar Schultz. Deixo também comentários sobre Audre Lorde. O nome dela era Audrey, mas ela tirou o Y porque ela achava que ficava melhor terminar com E no primeiro nome e com E no sobrenome, Lorde, que é o nome do pai dela. Comentários sobre Audre Lorde, The Legacy and Power of Audre Lorde, Também deixo o link para vocês assistirem as pessoas conversando sobre ela. Tem uma barreira aí complexa, Ambos os links é tudo em inglês, Mas é o que tem. No meio do texto e durante essa visita de Audre Lorde, quando ela chega a Berlim e que ela vai encontrar essas mulheres negras, muitas afro-germânicas, ou seja, nasceram na Alemanha e não eram reconhecidas como alemãs, algumas pessoas se destacaram. Dentre elas, nesse primeiro documentário que eu falei, quando ela passa de 84 a 92 em Berlim, aparece uma moça bem jovem, muito interessante, May Ayin. May Ayin nasceu em Hamburgo, em 1960, e vai morrer em Berlim em 1996. Era escritora, poeta, educadora e ativista alemã. O pai era um estudante de medicina de Gana e a mãe era alemã. O pai se chamava Emanuel Ayin e a mãe Ursula Andler. Ela foi batizada como Silvia Andler, mas ela nasce ilegítima. E na Alemanha, os filhos ilegítimos vão para o Estado. Porque não era permitido esse tipo de encontro interracial. Foi o que eu consegui entender, não tenho certeza. Não encontrei uma informação assim pontual sobre isso, mas acredito que seja isso. Se alguém encontrar a resposta, me fala, tá? E aí, o pai queria que ela fosse criada pela irmã dele, mas isso não foi permitido. E aí ela vai ser adotada por um casal alemão, e vai mudar de nome, vai ser chamada de May Optis. Ela vai ser expulsa de casa aos 19 anos, em 1979, e ela vai depois encontrar o pai em 1992 e ela vai passar a assinar a IM. Ela adoece de esclerose múltipla e comete suicídio aos 36 anos. E aí eu deixo para vocês a foto de um dos livros dela, Showing Our Colors, Afro-German Women Speak Out.
E aí nesse livro, e ela aparece no documentário, uma moça jovem com uma fala muito interessante, muito rica. Aliás, assim, o documentário, gente, vale a pena assistir. Eu sei que existe a barreira da língua, mas vale a ousadia. Né? Existe uma expressão em psicanálise de que a escuta produz o significante, ou seja, vai escutando a outra língua e deixa que isso te capture. Que é assim, inclusive, que as crianças aprendem as línguas, né? A língua nativa. Ninguém leva um glossário para elas, elas não sabem de nada, mas elas vão escutando e elas compõem essa possibilidade da língua. Né? Acho um desafio que nós brasileiros sejamos leitores em outras línguas, porque tem uma infinidade de possibilidades nas outras línguas. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse desafio de saber espanhol, inglês, francês, alemão, né? Que eu sei que é difícil, compreendo perfeitamente, né? Mas acho que ser difícil não é problema. Problema é se fosse impossível, não é? Então bora lá, né? Então assim, desafio vocês a verem o documentário, né? E ver em carne e ossos quem era Audre Lorde e Mei Ain e outras pessoas muito interessantes no documentário. Outra referência importante aí brasileira, Becos da Memória, de Conceição Evaristo, atualmente uma das pessoas, dos imortais da Academia Mineira de Letras, publicado pela editora Palas de 2017. Outro, que é uma organização de Constância Lima Duarte e Isabela Rosado Nunes, com texto da Conceição Evaristo, Escrevivência, a escrita de nós, reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. A discussão da escrevivência é extremamente importante para a pauta decolonial, porque ela vai dizer a importância de escrevermos do nosso lugar, né? E existe uma disponibilidade do texto em acesso público, tá? Então o link também desse acesso tá aí para vocês acompanharem. E finalmente, last but not least, não é porque é o último, né? Mas eu queria deixar isso como eco final, uma discussão importantíssima de um sociólogo e doutor em sociologia do Rio de Janeiro, Henrique Restier, em 2 textos, e aí sobre os homens negros. Existe uma discussão, posso trazer isso em outro momento, da pirâmide. E a pirâmide é homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. E o Henrique Restier, né, ele vai fazer um apontamento, vamos usar essa minha palavra mesmo, sobre o fato dos homens negros não estarem bem acima das mulheres negras e que existe uma pauta de homens negros que, como a gente viu no Outras Lidas, né, sobre o texto da desconstrução, da deseducação, né, do negro, esqueci o nome, do Carter, esqueci, olha só que coisa horrível, enfim, né, tá lá no Outras Lidas, né, no primeiro deles, o negro, o homem negro, tá preso. A gente viu isso no contraponto, né, do texto norte-americano. Onde estão os homens negros? Estão presos ou mortos? E aí ele tem 2 textos muito legal que vocês encontram no Instagram e tá aí o link. Eu já tinha falado desse autor no outro encontro. Racismo estrutural ou machismo estrutural, eis a questão. E o outro, o racismo misândrico do ativismo e antirracista contemporâneo. É isso tudo que eu fiquei pensando na medida do que eu li, né? Sintam-se convidados à moda de um outro filme, Quero Ser John Malkovich, que o cara entra na cabeça do John Malkovich, né? Que vocês estejam comigo, dentro da minha cabeça, pensando textos, mandando sugestões, mandando suas obras, né? Quer dizer, que se eu conseguir descobrir estratégias de hipertexto na sua obra, eu vou atrás. Se eu não conseguir, não fica chateado. Eu vou ler, vou guardar e vou esperar a oportunidade de fazer construções com aquilo que você me passou, tá? Não é fácil tudo isso, não é fácil tudo isso que eu falei, não foi fácil ler tudo isso, que toca muito de perto minhas questões, mas nunca é fácil, sempre é difícil, e tudo bem, o pior se fosse impossível, ser difícil, ok, nós estamos aqui fazendo junto, né? Se fosse impossível eu não ia fazer, de jeito nenhum.
Então espero você da próxima vez. Um abraço e um beijo. Até mais.